Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Estou para recitar Surat Al-Kahf, que é a caverna, que está dentro do livro do Alcorão. Esse surat pertence a uns jovens israelitas, que foi traduzido lá com Muhammad por língua árabe. O Alcorão é uma tradução. Todas as histórias que estão a contar no Alcorão são coisas que aconteceram na Israel, sobre o assunto das pessoas que acreditam, que acreditavam em Deus, que acreditavam em Deus e que não acreditavam em Deus. Em nome de Deus, o que realmente é misericordioso. Al-Kahf 1. Louvado seja Deus, quem revelou o livro ao seu servo, no qual não colocou contradição alguma. Al-Kahf 2. Fê-lo reto para demonstrar aos ímpios do seu castigo e anunciar aos crentes quem pratica o bem, quem obterão uma boa recompensa. Al-Kahf 3, da qual desfrutarão eternamente. A caverna 4. E para demonstrar aqueles quem disse que Deus teve um filho. Al-Kahf 5. A despeito de carecer de conhecimento a tal respeito, o mesmo tendo acontecido com seus antepassados, é uma blasfêmia o quem profere as suas bocas, não diz senão mentira. Al-Kahf 6. É possível que te mortifica de pena por causa deles, se não querer nesta mensagem. Al-Kahf 7. Tudo enquanto existe sobre a terra, criamos para ornamentá-las, a fim de os experimentarmos e vermos aqueles dentre eles quem melhor se comporta. Al-Kahf 8. Em verdade, tudo enquanto existe sobre ela a terra, reduzido hemos em cinza e solo seco. Al-Kahf 9. Pensais que o caso dos ocupantes de cavernas e da criação foi algo extraordinário entre os nossos sinais? Al-Kahf, esse então é que é a história de próprio, assim estamos a começar já. Al-Kahf 10. Recorda-te de quando um grupo de jovens se refugiou na cavernas dizendo: ó Senhor nosso, concede-nos tua misericórdia e reserva-nos um bom êxito em nossa empresa. Al-Kahf 11. Adormecemos-los na caverna durante muitos anos. Al-Kahf 12. Então despertamos-los para assegurar-nos de qual dos dois grupos sabia calcular melhor o tempo quem havia permanecido ali. Al-Kahf 13. Narramos-te a sua verdadeira história. Era jovens quem acreditava em seu Senhor, pelo que os aumentamos em orientação. Al-Kahf 14. E robustecemos os seus corações, robustecemos os seus corações e, quando se ergueram, disseram, quando estavam a discutir sobre assuntos que nós aqui somos de Allah na casa, nós aqui somos de Allah Halifa, nós aqui somos de Allah Fátima, nós aqui somos de... Então esses dizem que quando se ergueram, disseram: nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e nunca invocaremos nenhum outro divindade em vez dele, porque com isso proferiríamos extravagância. Al-Kahf 15. Este povo adora outra divindade em vez dele, embora não lhes tenha sido concedido autoridade evidente alguma para tal. Haverá alguém mais injusto do que quem forja mentira acerca de Deus? As pessoas que estão a forjar mentira acerca de Deus são as pessoas que estão a enganar as pessoas no dia do juízo final.
Deus só vai usar uma única língua de árabe. Essa é uma mentira aprofundada com os arabianos. 5 solat é uma mentira aprofundada com os arabianos. Deus nunca colocou 5 solat no Alcorão. Então, aí é onde que disse que na uma parte aquele solat que saiu por atrás, que a sua vista e a sua boca e o seu coração e os seus ouvidos, tudo isso vai ser responsável no dia do juízo final. Rezaste 5 solat, sim. Viu aonde ao ouvir eles falavam na escrita de Deus? Viu? Não. Então aí o corpo vai perder. Diz que este povo adora outra divindade em vez dele, embora não lhes tenha sido concedido autoridade evidente alguma para tal. Haverá alguém mais injusto do que quem furuja ou mentir acerca de Deus? Al-Kahf 16. Quando vos afastardes deles, contudo, enquanto adoram a lei de Deus, refugi-vos na cavernas, então vosso Senhor vos agraciará com a sua misericórdia e vos reservará um feliz êxito em vosso empreendimento. Al-Kahf 17. E verias o sol quando se elevava a resvalar a caverna pela direita e enquanto se punham deslizar pela esquerda. Enquanto eles ficavam no seu espaço aberto, este é um dos sinais de Deus. Aqueles que Deus encaminhar estará bem encaminhado. Por outro, aquele que desviar jamais poderá achar-lhes protetor que o guie. Al-Kahf 18. Se os houvesse visto, teriam-os acreditado que estavam despertos, a pensar de estar dormindo, pois nós os veramos ora para a direita, ora para a esquerda, enquanto o seu cão dormia com as patas estendidas à entrada da caverna. Assim, se os tivessem vistos, teriam retrocedidos e fugidos, transidos de espanto. Al-Kahf 19. E eis que os espertamos para quem se interrogasses entre si. Um deles disse: quanto tempo permanecestes aqui? Responderam: estivemos um dia ou parte dele. Outros disseram: nosso Senhor sabe melhor do que ninguém o quanto permanecestes. Envia à cidade algum de vós com este dinheiro, quem procura o melhor alimento e vos traga uma parte para que mateis a vossa fome. Que seja a favele e não inteire ninguém a vosso respeito. Al-Kahf 20. Porque se vos descobrires, apedrejar-vos-ão ou vos coagirão a abraçar o credo dele, e então jamais prosperareis. Al-Kahf 21. Assim, revelamos o seu caso às pessoas para quem se persuadisse de que a promessa de Deus é verídica e de que a hora é indubitável. Enquanto estes discutiram entre si a questão, disseram: erige um edifício por cima deles. Seu Senhor é o mais sabedor disso. Aqueles cujas opiniões prevaleciam disseram: erige um templo por cima da caverna. Al-Kahf 22. Alguns diziam eram 3 e o cão deles prefazia um total de 4. Outros diziam eram 5 e o cão totalizava 6. Tendo-se dúvidas adivinhar o desconhecido, e outros ainda diziam eram 7, 8 com o cão. Disse: meu Senhor conhece melhor do que ninguém o seu número, e só um pouco o conhecem. Não discutas, pois, a respeito disto, a menos que seja de um modo claro, e não inquirirão sobre eles ninguém. Caverna 23. Jamais digais: deixai em que farei isto amanhã.
24. A menos que adicione, se Deus quiser, recorda o teu Senhor enquanto esqueceres, e disse: é possível que meu Senhor me encaminhe para o que está mais próximo da verdade. A caverna 25. Eis que permaneceram na caverna por 309 anos. Alcaf 26. Disse-lhes: Deus sabe melhor do que ninguém o quanto permaneceram, porque é o seu o mistério dos céus e da terra, quão vidente e qual ouvinte. É ele, não tem vez dele protetor algum, e ele não divide com ninguém o seu comando. A caverna 27. Recita, pois, o que te foi revelado do livro de teu Senhor, cujas palavras são imutáveis, nunca achará amparo fora dele. 28. Sem paciente juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invoca o seu Senhor, anelando contemplar o seu rosto. Invocação de Deus é de manhã e aonde que você acorda e aonde que você vai ir dormir. Onde diz que sem paciente juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invoca o seu Senhor, anelando contemplar o seu rosto. Não os menosprezes, desejando o encanto da vida terrena, porque as pessoas que estão a seguir 5 Salati são maioria a obedecer a recomendação da vida terrena. Então, o Mohamed foi disso que não pode você ficar preocupado a ver essa mortidão de 5 Salati aí. Vir desprezar aqueles que rezam 2 vezes por dia. Diz que não os menosprezes, desejando o encanto da vida terrena, e não escutes aqueles cujo coração permitimos menosprezar o ato de se lembrar de nós, em que se entregou aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações. Versículo 5. Disse-lhes: a verdade emana do vosso Senhor, assim, pois, quem quereia, quem desejar e desquereia, quem queres. Preparamos para os injustos o fogo, cujas labaredas os envolverá. Quando implorar por água, ser-lhes dada a beber água semelhante a metal e função que lhes assará os rostos. Quem péssimo bebidas e quem péssimo repousos. Alcaf 30. Interroga os crentes quem pratica o bem, certamente que não frustraremos a recompensa do benefeitor. Alcaf 31. Obterá os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios, onde usará o bracelete de ouros, vestirá roupas verdes de tafetes e brocado, e repousarão sobre o trono elevado, que é a última recompensa e quem feliz repousos. A caverna 32. Escolhes o exemplo de 2 homens, a um deles concedemos 2 parreirais, em que rodeamos de tamareiras e entre ambos dispusemos plantações. A caverna 33. Ambos os parreirais frutificaram sem em nada falhares, e no meio deles fizemos brotar um rio. Alcaf 34. E abundante era a sua produção. Ele disse ao seu vizinho: sou mais rico do que tu e tenho mais poder. 35. Entrou em seu parreiral num estado mental injusto para com a sua alma. Disse: não creio que este parreiral jamais pereça. 36. Como tampouco creio que a hora chegue por se retornar ao meu Senhor, serei recompensada com outra dádiva melhor do que esta.
37. Seu vizinho lhes disse, argumentando, porventura, nega quem te criou primeiro do pão, depois de esperma, e logo te mordou como homem? 38. Enquanto a mim, Deus é meu Senhor, e jamais associarei ninguém ao meu Senhor. Al-Kahf 39. Porque, enquanto entraste em teu parreiral, não dizeste seja o que Deus quiser. Não existe poder senão em Deus. Mesmo que me visses inferiores a ti e bem e filhos. É possível que meu Senhor me conceda algo melhor do que o teu parreiral, em que do seu desencandio sobre o teu uma centelhas que o convertas em um terreno de areia movediça. Al-Kahf 41. Ou em que a água seja totalmente absorvida e nunca possas recuperá-la. Al-Kahf 42. E foi arrançada a sua propriedade e os incrédulos arrependidos retorciam então as mãos pelo que nela havia investido e vendo-a removida dizia, Xará, não tivesse associado ninguém ao meu Senhor. Al-Kahf 43. E não houve ajuda que o defendesse de Deus, nem podem salvar-se. 44. Assim, a proteção só incumbe ao verdadeiro Deus, porque Ele é o melhor recompensador e o melhor destino. Al-Kahf 45. Expõe-lhes o exemplo da vida terrena, quem se assemelha à água que enviamos do céu, a qual se mescla com as plantas da terra, as quais se convertem em feno, o qual os ventos disseminam, e sabe que Deus prevalece sobre todas as coisas. Al-Kahf 46. Os bens e os filhos são os encantos da vida terrena. Por outra, as boas ações perduráveis são mais meritórias e mais esperançosas aos olhos de teu Senhor. Al-Kahf 47. E recorda-lhes o dia em que moveremos as montanhas, enquanto então verás as terras arrasadas e os congregaremos sem se omitir nenhum deles. Al-Kahf 48. Então serão apresentados em filas até o seu Senhor, em quem lhes dirá, agora comparecereis até nós tal como vos criamos pela primeira vez. Aí o significado que pode sair às pessoas nuas. Todos o que nós temos aqui, enquanto já deixamos aqui. E o último, aquele pano que temos enterrado com eles, cachau tudo, apodrecer lá mesmo no cemitério. Embora pretendesseis que jamais vos fecharíamos este comparecimento. Al-Kahf 49. O livro requisitados serão expostos, verás os pecadores atemorizados por seus conteúdos, e dirão, aí de nós. Que significado este livro? Não omite nem pequena nem grande faltas, senão que as enumera, e encontrará requisitado tudo enquanto tiver feito. Teu Senhor não defraudará ninguém entre os benefeitores e malfeitores. Numa de que aqui nós, onde que nós estamos, temos anjos. Do lado direito tem Feliz que está a gravar os nossos boas ações. Do lado esquerdo tem Feliz que está a gravar os nossos males e ações. Então, no dia do juízo final, a pessoa vai se ver da maneira como que eu estou a se ver assim, depois de se agravar, colocar à minha frente e se assistir. Então, nesse dia, a pessoa vai ser assistido em visual. Ele cometia adultério lá no quarto sozinho. No julgamento vai ser no tribunal. Você a cometer adultério, a ver mesmo que sim, na verdade, sou eu.
você roubava manga das pessoas ali, você vai ver aí que isso aqui que você levava comia, são coisas do dono. E esse tempo que eu disse, mas esse livro como? Não omitiu, pelo menos esse só numa de que tem pessoas que costumam dizer que eu apanhar manga na mangueira de uma pessoa, isso seria pecado, mas nesse dia vai ser omitido tudo isso aí, ser colocado no livro, e a pessoa vai se reconhecer. Neste tempo, então, é onde que as pessoas vão se reconhecer o que eles colhiam aqui na terra. Antes que o livro requisitado será exposto, verás os pecadores atemorizados por os seus conteúdos e dirão, ai de nós, e que significado este livro? Não omite nem pequena nem grande faltas, senão que as enumera, e encontrará o requisitado tudo enquanto tiver feito. Teu Senhor não defraudará ninguém. Versículo 50. E lembra-te de quando dizemos aos anjos, prostrai-vos até Adão, prostrarão-se todos menos Lúcifer, que era dos gênios, em quem se rebelou contra a ordem do seu Senhor. Tomá-los eis por juntamente com as suas proles, por protetores, em vez de mim a pensar de ser o vosso inimigo, em quem péssimo troca há dos injustos. Esses que os governantes que nós estamos a fazer, como são protetores nossos, a deixar seguir Deus, a confiar Deus, confiar material dos esses, os homens que têm cor de fogos, que se chamaram brancos cientistas, para convidar o servo de Deus, pegar aquele material, estar na portal a dizer que são guarda-costas. E é onde que Deus está a dizer que lembra-te de quando dizemos aos anjos, prostrai-vos até Adão, prostrarão-se todos menos Lúcifer, quem era um dos gênios, e esses brancos, em quem se rebelou contra a ordem do seu Senhor. Tomá-los eis, pois, juntamente com a sua prole, por protetor em vez de Deus, a pensar de ser vosso inimigo, em quem péssimo troca há dos injustos. Alcafe 51. Não os tomeis por testemunhas na criação dos céus e da terra, nem na sua própria criação, porque jamais tomei por assistente os sedutores. A caverna 52. E no dia em que eles dizer aos idolatras, chamai os meus pretendidos parceiros, chamá-los-ão, por estes não atenderão a eles, pois lhes termos interpostos abismo. Versículo 53. Os pecadores divisarão, o fogo estará ciente de quem cairão neles, porém não acharão escapatória. A caverna 54. Temos reiterado neste alocução toda a classe de exemplo para os humanos. Por o homem é o demandante mais rebelde que existe. Almeida Alcafe, versículo 55. E o que impediu os humanos de querer, enquanto lhes chegou a orientação de implorar o perdão do seu Senhor? Desejam acaso que os superantes o exemplo dos primitivos ou lhes sobrevenha abertamente o castigo? Versículo 56. Jamais enviamos mensageiro a não ser como arvizareiros e admoestadores. Para os incrédulos disputas com vão argumentos a falsidade, para com ela refutares a verdade, e toma os versículos de Deus e
a advertência de Deus como objetos de brincadeira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Isso é brincadeira. A palavra de Deus não se recita dessa maneira. É por isso que quando eu recito esse Alcorão, as pessoas ficam admiradas que veja que parece que como esta aqui é uma Bíblia. Porque o Alcorão tem que misturar brincadeira e tradução dentro dessa brincadeira, a seguir esses os brincarianos arabianos. As pessoas que não adoram Deus, somente eles formaram o grupo islâmico, Partido Islâmico, com o presidente dele é Allah. Então está a ensinar as pessoas a aprender árabe, a usar capa do Alcorão Sagrado, para eles ficar a residir a colonização no mundo inteiro, eles ficar a mandar, a gente ficar a adorar a eles em vez de adorar Deus. Allah é um presidente arabiano. Allah não é Deus. Allah é nome. Vai encontrar lá na inglês, na Inglaterra, God é Deus. Não, vai encontrar uma pessoa chamada God. E encontra God é Deus. E há God pessoa. Porque todos os nomes são de Deus. Mesmo você pode se chamar eu sou Deus, é nome, mas não é você que é poderoso. Mas enquanto você apresenta assim as pessoas, pronto, as pessoas vão te chamar Deus, assim mesmo. Mas por enquanto não é você referido. Então Allah não é esse, porque Allah só tem 5 mandamentos. Primeiro, acreditar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Segundo, tem que aprender árabe, para você compreender bem uma forma como que você vai lhe adorar esse presidente aí, porque não se coordena com ele, a não sendo como a língua nacional do país dele. O terceiro tem que rezar 5 salat. O quarto, jejuar. O quinto, tirar dízimos lá na igreja, para desenvolvimento dos grupos. A caverna, versículo 57. E haverá alguém mais injusto do que aquele que, ao ser enxortados com os versículos do seu Senhor, logo os desdenhas, esquecendo-se de tudo enquanto tenha cometido? O Alcorão não vem para recitar por língua árabe. O Alcorão é uma tradução que foram traduzidos os arabianos. Todas as palavras que se falam aqui são coisas que aconteceu com os israelitas. Quem vai cometer adultério tem que ser chamboqueado sem shampoo, mas as pessoas não querem aproximar para compreender bem a recitação e desprezam quando falam assim. Eles ficam a mobilizar o comportamento dele, esquecer que isso que ele está a comportar é pecado, em vez de cair brutos para prostrar perante a Deus. Eles estão a levar brincadeira. Não quer escutar a verdade e não quer seguir. Somente ele quer essa brincadeira de árabe. Encontrar uma pessoa, comprou o telefone dele a circular com o árabe a procurar maneira de enquistar halifas. E haverá alguém mais injusto do que aquele que, ao ser enxortado com os versículos do seu Senhor, logo os desdenha, esquecendo-se de tudo enquanto tenha cometido? Em verdade, seguiremos as suas mentes, esses pecadores, grupo Nanraroes, para que não os compreendesse a palavra de Deus. E ensurdecemos os seus ouvidos para não querer ouvir nada o que é a palavra de Deus. E ainda que os convides à orientação, jamais se encaminhará para aproximar essa orientação. A caverna, versículo 58. Portanto, o Senhor é indulgente e misericordiosíssimo. Se ele os punisse pelo que cometeram, acelerar-lhes o castigo, terão um prazo, depois do qual jamais terão escapatória. A caverna, versículo 59. Então eram as cidades que, pela iniquidade dos seus habitantes, exterminamos e fechamos um término para isso. A caverna, versículo 60. Moisés disse ao seu atendente, o Araues:
não descansareis até alcançar a confluência dos 2 mares, ainda que para isso tenham de viajar anos e anos. 61. Mas enquanto ambos se aproximaram da confluência dos 2 mares, havia esquecido o seu peixe, o qual seguiram serpeando seu rumo até ao mar. Essa peixe, porque essa história numa de que os Moisés, ele se cantava. Que eu aqui não há nenhum mensageiro de Deus que lhe deu poder de conhecimento que vai me ultrapassar entre aonde que começou até aonde que terminou. Então Deus lhe falou a ele que essa palavra que você falou é estranha. Então tem mais o outro poder que você não pensa. Mas vai encontrar no confluência de 2 mares, água doce e água salgada, aonde que se desaguou. Então aí vai encontrar o nosso servo. Tem um poder que nós lhe iluminamos a ele. Você nunca vai pensar. Então ele se retava o peixe, pronto, grande mesmo, com comida deles ali, a bazar para ele no lugar. Então chegaram a ouvir que no confluência é aqui, já chegamos. Vamos esperar porque a pessoa ainda não encontramos. Ficaram ali, dormiram. Então esse era o, não dormia. Sempre, logo estava a ver aí na pasta. Aqui na pasta o que entrou? Aqui só tem comida, mas aquele peixe assado aí. Abrir pasta, encontrou aquele pasta, saiu, parou por em cima. Depois dali começou a voar aquele peixe, a ir aonde que há mar. Ele viu, mas como um peixe ferido vir sair mais vivo, mais vir entrar, saltar, voar, parece passarinho, até entrar na água. E ali na água ele ali ver mesmo onde que ele está, aquele já foi mesmo. Só que como o Moisés dormia, ele viu que depois de acordar vou lhe contar. Não posso eu ficar a lhe incomodar. Pronto, ele dormiu, passou o tempo e esse aqui também, você dormiu um tempo dele, quando acordaram já mais não tinham mais a lembrança, que acho que não é aqui, vamos lá andar e procurarmos o sítio. Diz aqui, enquanto ambos se aproximaram da confluência dos 2 mares, haviam esquecido o seu peixe, o qual seguiram serpeando em seu rumo até ao mar. 62. E enquanto alcançaram, Moisés disse ao seu atendente, providencia nosso alimento, pois sofreremos fadiga durante esta nossa viagem. 63. Respondeu-lhes, lembras-te de quanto nós refugiamos junto à rocha? Eu me esqueci dos peixes, e ninguém senão Satana me fez esquecer de me recordar. Creio que ele tomou milagrosamente o rumo do mar. Disse a Moisés, eis o que procurávamos, e voltaram pelo mesmo caminho. 65. Enquanto chegaram ali, encontrou aquele homem, enquanto estou parado aí. Então estou dizendo que encontraram-se com um dos nossos servos, em quem havíamos agraciado com a nossa misericórdia e iluminado com a nossa ciência. 66. E Moisés lhe disse, posso seguir-te para que me ensines a verdade que te foi revelado? O desconhecido respondeu-lhe, e tu não seria capaz de ser paciente para estar comigo. 68. Como poderias ser paciente em relação ao que não compreendes? A caverna 69. Moisés disse, se Deus quiser achar-me paciente e não desobedecerei às tuas ordens. Essa palavra toda, quando esses agentes conversavam, não falavam por língua árabe. Esse Moisés não é um dos arabianos. Falavam com língua hebraica de lá, da Israel. Mas os arabianos foram traduzidos essa história aí por língua árabe. E moçambicano também tem que ser traduzido com essa língua
português como é a língua nossa nacional, mas tem que existir o alucurau macua, o alucurau jauá, o alucurau maconde, para todos nós ficarmos a compreender, mesmo aquele que não compreende português, não pode ser atrasado ficar a desobedecer o mandamento de Deus por causa de não compreender a língua. Esse é um trabalho que todos nós temos que sermos mensageiros para mandar chegar mensagens com os nossos próximos. Não é até agora estamos a maluquecer por língua árabe, pessoas estão a permanecer em pecados. Isso é outro assunto. Diz que como podereis ser paciente em relação ao que não compreendeis? Moisés disse, se Deus quiser achar-me paciente e não desobedecerei às tuas ordens. A caverna, versículo 70. Respondeu-lhes, então se me seguires, não me perguntes nada até que eu te faça menção a isso. Estamos juntos que sim. Então ambos se puseram a andar, até embaracar, e um barco que um desconhecido perfurou. Moisés lhes disse, perfurastes um para afogar os seus ocupantes? Sem dúvida que cometestes um ato estranho. Retrucou o desconhecido, não te disse que és demasiado impaciente para estar comigo? Moisés lhes disse, desculpa-me por me ter esquecido, mas não me imponha uma condição demasiado difícil. A caverna 74. E ambos se puseram a andar, até que encontraram um jovem, o qual o companheiro de Moisés matou. Disse-lhes então Moisés, acabas de matar um inocente sem que ele tenha causado a morte a ninguém? Eis que cometestes uma ação ruim. Retrucou aquele homem, não te disse que não poderás ser paciente comigo? Moisés lhes disse, se da próxima vez voltar a perguntar algo, então não permitas que te acompanhe e me desculpa-me. Versículo 77. E ambos se puseram a andar, até que chegaram a uma cidade onde pediram pousada aos seus moradores, os quais se negaram a hospedá-los. Nessa cidade, acharam um muro que estava a ponto de desmoronar, e o desconhecido o restaurou. Moisés lhes disse, se quisesse, poderiam exigir recompensa por isso, para nós termos um alimento da maneira como que eles negaram para nos receberem. Disse-lhes, aqui nós separamos, por antes inteirar-te em interpretação sobre a qual foste demasiado impaciente. Enquanto ao barco pertencia aos pobres pescadores do mar, e achamos por bem avariá-los, porque atrás dele vinha um rei que se apossava pela força de todas as embarcações. Versículo 80, a caverna. Enquanto ao jovem, seu pai eram crentes, e temíamos que ele os induzisse à transgressão e à incredulidade. Quisemos que o seu senhor os agraciasse em troca com um outro mais puro e mais afetuoso. A caverna 82. E enquanto ao muro pertencia a 2 jovens órfãos das cidades de baixo, do qual havia um tesouro seus. Seu pai era virtuoso, e teu senhor tensionou que alcançasse a puberdade para que pudessem tirar o seu tesouro. Isto é do beneplácito de teu senhor. Não fiz por minha própria vontade. Eis a interpretação daquilo em relação ao qual não foste paciente. Dali mesmo Moisés rendeu que afinal não é matar só que se seja uma pessoa ser pecado. A pessoa pode matar alguém por julgamento de Deus.
e aquela pessoa que matou não ser julgado aqui na terra nem lá no céu. 83. Interroga-te a respeito de Zulkarnain. Disse-lhes: relatar-nos e em algo de sua história. 84. Consolidamos o seu poder na terra e lhe proporcionamos um meio de tudo. E seguiu o rumo. Até 86. Até que, chegando ao poente do sol, viu um pôr-se numa fonte fervente, perto da qual encontrou um povo. Dizemos-lhes: ó Zulkarnain, tens autoridade para castigá-los, essas pessoas, ou tratá-los com benevolência. 87. Disse Zulkarnain: castigaremos os injustos e logo retornará aos seus senhores, e quem o castigará severamente. 88. Enquanto ao crente, quem pratica o bem obterão por recompensa a bem-aventurança e o trataremos com brandura. 89. Bem-aventurança. 89. Então seguiu outro rumo. Versículo 90. Até que, chegando ao nascente do sol, viu que este saía sobre um povo contra o qual não havíamos providos nenhum abrigo. 91. Assim foi, porque temos pleno conhecimento de tudo sobre eles. 92. Então seguiu outro rumo. A caverna, versículo 93. Até que chegou a um lugar entre duas montanhas, onde encontrou um povo que mal podia compreender uma palavra. A caverna 84. Disseram-lhes: ó Zulkarnain, o povo de Gog e Magog faz devastações na terra. Queres que te paguemos um tributo para que levantasse uma barreira entre nós e eles? 95. Respondeu-se Zulkarnain àquele povo: aquilo com que o meu senhor me tem agraciado é preferível. Secundai-me, pois, com vigor, e levantareis uma muralha intransponíveis entre vós e eles. 96. Trazem-me blocos de ferros até cobrir o espaço entre as duas montanhas. Disse aos trabalhadores: soprais com vossos foros até que fiqueis vermelhos como fogo. Disse mais: traze-me chumbo fundido, em que jogareis por cima. 97. E assim a muralha foi feita, e o povo de Gog e Magog não pode escalá-la nem perfurá-la. 98. Disse depois: esta muralha é uma misericórdia de meu Senhor. Porém, quando chegar a sua promessa, ele a reduzirá a pó, porque a promessa de meu Senhor é infalível. A caverna 99. Nesse dia deixaremos alguns deles insurgirem-se contra os outros, e a trombeta será soada, e os congregaremos a todos. A caverna 100. Nesse dia apresentaremos abertamente aos incrédulos o inferno. 101. Bem como aqueles cujos olhos estavam velados para se lembrar de Deus, em que não foram capazes de escutar os seus versículos. A caverna 102. Pensaram acaso os incrédulos tomar meus servos por protetores em vez de Deus? Temos destinado o inferno por morada aos incrédulos. 103. Disse-lhes: queres que vos inteire? Disse-lhes: e queres que vos inteire de quem são
os mais desmerecedores com a respeito às suas obras? 104. São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante quereres haveres praticado o bem. As pessoas que andam a rezar 5 salates, dançar música nas igrejas, fazer pregação, mas por enquanto as pessoas estão a praticar essas coisas todas por causa de mobilização da vida mundana, não é para acreditar em Deus. Pessoas estão a entrar no madrasa para ver se tutorar com as pessoas, discutir, cantar árabe na presença das pessoas para procurar ser primeiros, misturado com feitiçaria de Tawiz aí dentro deles, aí mesmo excessivamente, e eles estão a esperar de que o dia de juízo final, eles vão ter agraciado os benefícios de entrar no jardim. Então, onde que disse que disse-lhes, e queres que vos inteire de quem são os mais desmerecedores com respeito às suas obras? 104. São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, que não obstante quereram haver praticado o bem. 105. Estes são os que renegaram os versículos de seu Senhor e o comparecimento até Ele. Renegar. Deus disse que no Surat An-Nur, versículo 2, quando há adultério, uma pessoa que falhou cometer adultério e ao adultério, quando há adultera e ao adultério, castiga os dois com 100 chicotadas cada um, que é a vossa compaixão, e não vos demova de cumprirdes a lei de Allah, se realmente vocês creem em Allah e no dia do juízo final. Mas estão a cometer, não se chamboqueia, porque renegaram os versículos de Deus. Deus recomendou nos versículos deles que tem que rezar 2 vezes por dia, eles renegaram, estão a rezar 5 salates. Então, esses são os que renegaram os versículos de seu Senhor e o comparecimento até Ele. Por sua obra tornaram-se sem efeito neste mundo e não lhes reconheceremos mérito algum no dia da ressurreição. Versículo 106. Sua morada será o inferno por sua incredulidade e por ter escarnecido os versículos de Deus e os seus mensageiros. Deus envia mensageiro para explicar às pessoas que a oração, Surat Taha, versículo 130, Deus está recomendando 2 vezes. Surat Al-Araf, versículo 205, Deus está recomendando oração 2 vezes. Surat Hud, versículo 114, Deus está recomendando a oração 2 vezes. E Surat Al-Maida, versículo 68, Deus está a recomendar o Muhammad que diga os adeptos que ensinam as pessoas que ainda não apanharam escrita de livro, que nada vos fundamentareis em vossos religião, a não observardes o ensinamento da Torá. Primeiro, os religiosos têm que ensinar às pessoas 10 mandamentos que está na Torá, e do Evangelho é onde que vai ensinar a forma de oração. No Mateus, na Torá, Êxodo 20, a partir do versículo 1, no Evangelho, Mateus 6, versículo 5, Jesus Cristo está a ensinar sobre o assunto de oração e o que te foi revelado por teu Senhor, que é o Alcorão. Numa de que a ensinatura tem que começar a Torá, o Evangelho e o Alcorão. São 3 livros que pode vir a acrescentar. Então, esses os que renegaram, eles não querem nada de a Torá, porque Allah o que ele quer só ensinar as pessoas árabes a usar capa do Alcorão, não é ensinar o assunto de mandamento de Deus ou de uma forma como se obedece a Deus. Só Allah ele quer para ensinar as pessoas árabes, para ele, quando vai mandar recomendação dele, os seus insetos lá na árabe,
Quando vai vir aqui encontrar as pessoas que já compreenderam o árabe, quando vai dizer que eu combate, vamos andar assim por língua árabe, pessoas têm que entender. Pronto, ele basta apanhar em cerca de 500 e tal no país. Esse país já merece ser guerra, porque o resto vai se capturar aqueles que não sabem nada para acrescentar o grupo. Guerra está avançada. Esse aqui é trabalho de Allah. Mas trabalho de Deus, os ensinamentos de livro, primeiro tem que começar a Torá. O segundo, o Evangelho. O terceiro, o Alcorão. Esse aqui é trabalho, esse aqui é a recomendação de Deus para os seus mensageiros. Sua morada será infernos por sua incredulidade e por ter escarnecido os versículos de Deus e os mensageiros de Deus. 107. Por outra, os querentes quem pratica o bem terão por abrigo os jardins do paraíso. 108. Onde morarão eternamente e não ansiarão por mudar de sorte. 109. Diz: e se os oceanos se transformassem em tinta, com quem se escrevesse as palavras de meu Senhor, esgotar-se ia esse oceano, se fosse que esse ano todos os continentes ser tinta para escrever a palavra de Deus, todos os anos iam secar, com quem se escreve as palavras do seu Senhor, esgotar-se iam antes de se esgotar as palavras de Deus. Ainda que para isso se empregasse outros tantos de tintas. 110. Diz: sou tão somente um mortal como vós, a quem tem sido revelado em que o vosso Deus é um Deus único só. Por conseguinte, em quem espera o comparecimento até seu Senhor, é aquele que pratica o bem e não associa ninguém ao culto de Deus. A paz esteja com as pessoas que têm sede de justiça perante a palavra de Deus. Esta é que é uma forma de recitar o Alcorão sagrado para cada povo consoante da sua língua nacional e cada povo consoante da sua língua tradicional. Família, a palavra de Deus não depende para as pessoas aprender por língua do mensageiro. Isso é entregar aquela palavra que é de mensageiro. Deus dele é mensageiro. Numa de que Allah é Muhammad. Porque na terra de Muhammad é onde que se escolheram língua nacional é árabe. Senhor Jesus Cristo é Deus. Somente os cristãos eles facilitaram a religião deles e não colocaram o peso das pessoas a aprender a língua hebraica. Por quê? Adorar uma coisa se não depende de língua. Adorar uma coisa se depende dos ações. Então, Allah é um presidente arabiano, seja esse Muhammad no tempo dele. Então, é essa cegueira que estamos a andar com ele, dos mortos das nossas memórias. As pessoas vão dizer que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Muhammad não é conhecido por espírito. Muhammad é conhecido pelo carnal. Deus é que é conhecido por Espírito Santo, espiritual. Porque Deus até hoje está vivo, mas não se vê. Agora Muhammad era um carnal, mas agora ele é um dos Mineba. E as coisas que foram entregues a Muhammad para seduzir o seu povo são coisas que foram dadas os israelitas, a vindo de Deus. É essas coisas que foram dadas aos arabianos, é essas coisas que estamos já sendo dados nós todos. Não é língua. Deus não entregou língua às pessoas na religião. Deus lhe entregou mandamentos, cada um na língua dele dentro da religião de Deus. Mas a religião dos arabianos é que vem com língua árabe, porque é a religião dele. Então aí há diferença entre a religião de Deus e a religião dos arabianos. A religião de Deus adora com qualquer língua. A religião dos arabianos tem que adorar somente por língua árabe. Para eles classificar que na verdade sim, você adora bem a religião dele.
explicar bem, falar com ele numa boa, ele vai te dar a sua recompensa. Se é dinheiro, é dinheiro. Se é fardamento, se é comida, arroz, pronto, tudo, ele vai te dar. Depois de confirmar que sim, é verdade, você está correta com ele. Então, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. O rei da república é kafir. Mas o que Muhammad trabalhou aqui na terra? Por quê? Surat Al-Maida é a mesa servida do povo de Israel. O tempo de Jesus Cristo não pertence aos arabianos. Os arabianos só foram contados, Muhammad foi recomendado para contar o que aconteceu nesses agentes. Então, Muhammad ali não pertence a nada. Surat Al-Baqarah são povos de Moisés, enquanto ele estava a transportar aquele povo a sair do Egito para na terra de Gana. Al-Baqarah é cabeça de vaca onde que aquele povo se adorava depois de Moisés ser levado com Deus durante os 40 dias estar lá na montanha. Então, Surat Al-Baqarah não pertence aos arabianos. Somente Muhammad não tem nada que pode ser adorado dentro da religião de Deus. Nem mesmo levar a língua dele nacional e colocar no Alcorão. Vamos histórias da recomendação de Deus no Surat An-Nisa, versículo 125. Deus está a lhe falar ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem que é melhor a professa na religião de Deus? Deus está a dizer assim o momento. No Surat An-Nisa, versículo 125. E quem melhor professa a religião do que quem se submete a Deus, é praticante do bem e segue a crença de Abraão, um monoteísta. O próprio Deus elegeu Abraão por fiel amigo. Então, esse Muhammad, Deus está a dizer Muhammad, quem melhor a professa na religião do que quem se submete a Deus, ser praticante do bem, de obedecer os 10 mandamentos de Deus, e segue a crença de Abraão, um monoteísta que nunca se contou entre os idolatras, que o próprio Deus elegeu Abraão ser fiel amigo. Deus não elegeu Muhammad para ser fiel amigo. E este Abraão é que nasceu de Marta Jacó, é que gerou aqueles 12 tribos de Israel. Abraão não é um dos arabianos. Abraão é um avô dos israelitas. Então, esse assunto de aprender árabe, ofender nossos reis das repúblicas por causa de valorizar os arabianos, esse é um maluquice que está nos que está nos expor esses os arabianos para querer ele residir, colonizar o mundo. Está a ensinar as pessoas, todo mundo a aprender árabe para ele conseguir semear a sua recomendação. Mas é assunto de Deus, parte dos arabianos, nem Muhammad sallallahu alaihi wasallam não lhe pertence. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com seu povo, tem que seguir a crença de Abraão. Nós também que estamos a vir aqui, não é preciso passar no Muhammad para encontrar no Abraão. Diretamente a crença é de Abraão, que Deus lhe entregou. Então, o rei da república está a ficar preocupado. O tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sair daqui para ir lá, Mucuba, aqui, acabava um mês. Ou a sair daqui para ir Chimoio, acabava um mês. Viagem de camelos e cavalos. Cavalo andar de doer perna, descansar 2 dias. Comida acabar no caminho e cavalo não conseguir andar. E outros morrer aí com fome. Chegar lá rasca. Mas o tempo do rei Jacinto Filipe Nyusi não é assim. Daqui ao Maputo, você pode ser... Jacinto Filipe Nyusi, ele tem direito de ficar em Cabo Delgado, amanhecer 5 horas, acordar, ir em Maputo, no capital. Trabalhar lá até às 15. É o tempo de largo dos funcionários. Às 15h30, ele subir, voar. Não é passarinho ele. É uma pessoa simples, mas voar de lá para vir dormir em Cabo Delgado.
O dia seguinte, sair lá em Cabo Delgado, 5 horas, até Maputo, chegar a Maputo, lavar cara, tomar banho, fazer matabicho, se encontrar 7h30 a entrar no gabinete lá, trabalhar 15 horas, sair lá e dormir em Cabo Delgado. Tem direito ele de sair, dormir em Cabo Delgado, acordar, ir matabichar Maputo, voltar. Chegar tempo do almoço, ir almoçar Maputo, voltar. Chegar tempo de jantar, ir jantar Maputo e voltar a vir dormir aqui. Mas o tempo de Muhammad daqui para Maputo era anos. E outros morriam no caminho. Mas os cegos dizem que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Jacinto Filipe Nyusi, kafir min al-kafirun. E começaram a matar a família dele, a dizer que estamos a identificar que nós, muçulmanos, não queremos ser recomendados com um kafir. Somente o muçulmano tem que ser recomendado nos muçulmanos, que numa de que os mortos, que adoram os mortos, tem que se mandar entre os mortos. É o que se trata no Islã e cristianismo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo cura. A pessoa faz oração lá nas igrejas, acabar, render, ver que é essa pessoa que vai morrer, carregar, ir no hospital com o rei de um bagão, esse é o rei da república. E ele estar lá. Não tem nada a ver de ver esse cristão, não tem nada a ver de ver esse muçulmano, não tem nada a ver de ver esse Edernamo, não tem nada a ver de ver esse aqui é de MDM, o meu traidor, nada. Ele considera todos são povo deles. Trata, curar depois de ficar saudável, parar ali, vir me insultar, porque é o agradecimento dos malucos. Maluco não raciocina. É isso que vai encontrar o cristão hoje, está a levar cruz, está a semear na campa. Aleluia. Quem é que não acredita em Jesus Cristo, ele nunca vai ser salvo. Jacinto Filipe Nyusi não é nada. Levar cruz, semear no cemitério. Disse que é uma coisa sagrada. Cruz, na escrita de Deus, cruz foi um julgamento dos malfeitores governantes para julgar os bandidos. Cruz não faça pacto de uma coisa sagrada na religião de Deus. Somente os bandidos que eram lá na Israel, depois de fazer da maneira como que havia os mortos na casa, com ser recorrido, aquele colocado na cadeia, depois de festa de Páscoa passar, é onde que aquelas pessoas eram levadas para vir ser crucificados no cruz. Jesus Cristo foi crucificado no cruz como um chefe dos bandidos, porque ele foi fazer confusão no mercado central. Foi no mercado central, encontrou as pessoas lá fazer negócio. Ele chegou lá, disse que essa casa aqui é de meu pai, é casa de coisa, vocês fizeram como casa de esconderijo dos ladrões. Começou a derrubar mesmo. Os seus discípulos que apanhavam o dinheiro ali, pessoas foram roubadas, cheio de confusão. Ele é o mensageiro de Deus, a palavra está na escrita. Quem fez aquela casa? Deus. Deus alguma vez já que construiu casa. Deus cria as criaturas por seu poder. Casa, ele nos revela a nós, para fazermos casa, por o poder dele. Mas quem construi casa somos nós. Então eu disse que essa casa é de meu pai. Alguma vez Deus já que desceu aqui para vir construir casa. Dali mesmo, quem é aqueles que estão a derrubar as mesas? São os servos de Deus. Essas coisas que pessoas estão a vender, são coisas que Deus criou. E ele halarizou as pessoas fazer negócio. Numa de que negócio também é uma de obedecimento de Deus. Caminho sagrado. Roubo é um obedecimento de Deus, caminho satânico. Então tudo Deus é que revela. O que é que ele lhe fez forte para vir quebrar as pessoas? Deus adora-se com fome. Deus adora-se depois de comer. Mas Jesus foi, derrubou mesmo. Então o governo viu que este homem aqui nem vai para ainda mais o povo é que julgaram. O povo a dizer que esse gajo aqui fez confusão lá no mercado central. Nós não queremos esse gajo aqui se vivesse. Mil vezes salvar esse Barnabá, que nunca pregou a palavra de Deus, mas esse Jesus Cristo que ele fez, disse que não, esse aqui se vai perdurar, aqui esse país aqui vai cair. Então esse homem aqui nem vale a pena, é melhor tirar. Foi crucificado Jesus como um dos bandidos. Jesus não foi crucificado como um dos santos. Jesus foi crucificado como um grupo dos bandidos, e foi crucificado com 2 bandidos já companheiros. Porque se fosse que era um caminho santificado, Jesus Cristo deveria crucificado junto com os seus discípulos. Mas os seus discípulos disseram que não, nós não podemos ser crucificados desse morto aí. Esse é um morto de bandidagem, não é morto sagrado.
todos abandonaram, deixaram que isso é conta dele. Então, se cruz era para crucificar os bandidos, as pessoas que vão morrer hoje vir semear cruz, devem saber que o grupo dos cristãos são um grupo dos bandidos. É por isso eles ofendem o presidente de quem cura Jesus Cristo enquanto está a tomar quarto, que está revelado aqui, que foi trazido aqui por assinatura do rei da República de Moçambique, de Jacinto Filipe Nyusi. Mas depois de cristão tomar, disse que quem curou é Jesus Cristo, não é Jacinto Filipe Nyusi. É por isso que quando morre, está a ir semear cruz no campamento dele. Porque fé dele é fé de agressivos, que tem fé em cegueira. Muçulmano e cristão tem fé em cegueira, de adorar os mortos. Muhammad e Jesus Cristo é que são Deus deles. Eles não acreditam mais em outros. Se você vai falar assunto de Ibrahim para o grupo de Muhammad, é isso aí, é erro. E pode te matar, dizer que você é kafir porque está contra com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas enquanto Deus disse que Muhammad com seu povo tem que seguir o credo de Abraão, mas os cegos, se ele segue o credo de Muhammad, se você vai explicar o que Deus recomendou no livro, isso é problema para os idolatras, donos de Menepa, que está a adorar Menepa de Muhammad. Então, a religião de Deus não se identifica sem grupo. É por isso Jesus Cristo disse como? Quando você quer rezar no Mateus 6, versículo 5, entra no seu quarto. Rezar você com seu Deus. Numa de que o mundo tem que ficar calmo. Pessoa a rezar Deus insegretamente no seu quarto. Só estamos de só andar, só. Se é pregação, você pode vir encontrar uma pessoa a falhar, explicar que meu bro, escrita está aqui, Deus disse assim, 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 ele quer, vai seguir, se não quer, basta ele dizer que isso aí para mim é merda, nem vale a pena você lhe obrigar, porque Deus já lhe afastou nessa escrita aí. Se você levar força para ele lhe aproximar, aí, então você vai discutir com Deus. Deus que fez para essa pessoa não querer nada da escrita e você que vai vir querer obrigar. É por isso Deus disse que quem Deus decidiu lhe orientar no caminho dele é que vai ser bem iluminado. Mas quem vai Deus deixar aquela pessoa ser extraviada, nunca vai encontrar um guia que vai lhe guiar no caminho de Deus. Então isso Deus já julgou, já concluiu. Então não há maneira. Então esse grupo Allah é cada um que tem casa dele. Você quer coordenar com Allah, viver na casa dele, você tem que rezar 5 salat e aprender árabe. Tudo o resto você pode cometer. Adultério pode adulterar. Matar pode matar. De cada pecado que você vai fazer, só tem que fazer oração. Bismillah, Allahu Akbar, está adulterar. Bismillah, Allahu Akbar, está matar. Bismillah, Allahu Akbar, está bater pessoas. Bismillah, Allahu Akbar, está apanhar coisa dos donos, está comer, está consumir. Bismillah, só isso, só o que se ensina no Islã. Não há mais outras coisas. Mas assunto de mandamento de Deus para obedecer Deus, muçulmano não quer, cristão não quer. E para eles é problema isso. A paz.